Retornando ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, por favor, meus irmãos. Abramos nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos entrar no capítulo 4 hoje, com a graça de Deus, e nós faremos a leitura do versículo 1 a 22, de 1 a 22 do capítulo de número 4. Abriram então a sua Bíblia em Atos 4, vamos acompanhar a leitura de 1 a 22. Antes de nós começar, vamos recapitular o que está acontecendo no texto, porque senão a gente entra no texto assim meio que de paraquedas, a gente não vai entender muito. Vamos lá lembrar então. Lembram-se que Jesus Cristo é assunto aos céus, depois de ressuscitado, ele sobe aos céus, abençoando seus discípulos, dizendo a eles que deveriam ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então os discípulos, logo depois desse dia, sobem ao templo, para o dia chamado Pentecostes. E lá no templo, naquele dia, melhor dizendo, no dia do Pentecostes, reunidos numa casa, melhor dizendo, o Espírito Santo vem sobre eles passam a falar em línguas de povos que estavam em Jerusalém, e o Evangelho é proclamado ali. E então Pedro vai e anuncia Cristo Jesus na língua dos judeus. Não em outra língua, mas na língua dos judeus. O sinal, então, não era mais importante. O mais importante era a pregação de Jesus Cristo. E Pedro faz, e os homens se convertem ao ponto de chegarem ali, ter um acréscimo à igreja cristã de 3.000 pessoas convertidas com aquele sermão de Pedro. Bom, os dias estão indo, continuam. E aí Pedro e João, dois dos apóstolos, sobem ao templo em determinado dia para orar. O texto de Atos 3 nos fala isso. E era a hora chamada hora nona. O judeu tem a diferença da marcação de hora dele, o judeu marca as horas diferentes. A hora nona, chamada hora nona para o judeu, é às 3 da tarde para nós. Então que hora que Pedro e João estão subindo para o templo? Às 3 da tarde. Essa é a hora no templo programada e separada para os sacrifícios. É naquela hora, às 3 da tarde, que os homens estão trazendo os seus animais, para aqueles ritos. Os sacerdotes matam ali e oferecem a Deus o holocausto. Está acontecendo isso tudo. E Pedro e João sobem ao templo para orar. Na porta do templo, uma das portas, chamada Porta Formosa, está um coxo. E o coxo está mendigando ali. E ele pede alguma coisa a Pedro e João. E Pedro e João dizem: olha, nós não temos nem prata nem ouro, lembrando que a Porta Formosa era construída de bronze, vinda de Corinto. Então aqui é até um contraste aqui, nós não temos prata nem ouro, e a Porta Formosa, a qual o coxo jazia ali, próximo, era de bronze. Então Pedro diz: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, que é algo muito superior. Em nome de Jesus de Nazaré, anda. E diz que então o coxo, de uma hora para outra, se levantou, colocou-se de pé, e pulando entrou pelo pátio do templo, louvando a Deus. E todo o povo se admirou daquilo, e começou todo o povo a cercar Pedro, João e o ex-coxo, para ver o que havia acontecido. Isso é narrado no capítulo 3. E então Pedro, levantando-se, cheio do poder do Espírito Santo, começa a pregar Jesus. E é interessante, Tem dois sinais que acontecem nesses dias, aqui no início do livro de Atos. O sinal do Pentecostes, do dom de línguas, e o sinal do coxo sendo curado. São dois sinais, mas o que importa não são os sinais em si, mas a pregação de Cristo, tanto no dia de Pentecostes como no dia do coxo. O sinal é apenas a ponta para o que importa. É assim, a gente falou domingo passado, é assim o sinal, Você está vendo uma placa para determinada direção, para a região que você está indo, uma placa direcionando você para a região que você está indo, você não mete o carro na placa. A placa é o sinal, mas não é a placa que importa. É aquilo para o qual ela direciona. A mesma coisa, os milagres, eles não são mais importantes que o Cristo, porque o Cristo é que salva, milagre não salva. Tanto que o anticristo realizará, como segundo a Bíblia, segundo Paulo, prodígios e maravilhas da mentira o anticristo fará. Então, quem crê em milagres só vai acreditar no anticristo, porque o anticristo fará milagres e prodígios da mentira. Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses. Então, o milagre aponta para algo, mas não é o que importa. O que importa é a pregação de Cristo. Tanto que Pedro prega depois do Pentecostes e prega também agora, depois da cura do coxo.
E ele então começa a pregar, e os homens começam a ouvir: Jesus é a ressurreição dos mortos, porque Jesus é ressuscitado dos mortos depois dos homens judeus serem crucificados a Jesus e ele ter morrido. E aí então, mas agora há uma diferença do sermão dele em Pentecostes, porque o sermão dele em Pentecostes não é no templo, esse agora é no templo, e lá no templo estão as autoridades dos judeus, e isso vai causar um ruído, e as autoridades do templo não vão gostar de Pedro e João pregando Jesus e a ressurreição ali. E olha o que acontece no texto, então vamos ler. Versículo 4, versículo 1 melhor, do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dos dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Vamos orar, irmãos, a Deus que nos fale por sua palavra? Oremos. Ó Deus santo e bendito, a palavra foi aberta, ó Pai, e nós em culto, em adoração ao Senhor, queremos agora, Pai, e desejamos e te rogamos, nos edifique por meio dela, para que o Senhor mesmo nos faça, por meio do seu Espírito e o poder de Cristo, testemunhas de Jesus. Em nome dele nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o texto então anuncia que, após Pedro e João terem anunciado a Jesus Cristo dentro do templo, os líderes dos judeus estão desgostosos disso e vão prender os dois apóstolos. Olha só o que diz o texto aí, versículo de número 1. Falavam eles ainda, quem? Eles quem? Pedro e João, ok? Anunciando a Cristo. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram quem? Quem veio até eles? Lembram que eles estavam aonde, irmãos? O capítulo 3 diz que Pedro e João estavam no pórtico de Salomão. Se você entrasse, imagina aí você entrando no templo, na porta principal do templo, murada, né? Você entra no templo. Primeira coisa que você vê é o pátio dos gentios. Pátio enorme dos gentios. Aí vai ter o complexo do templo. No meio do pátio dos gentios, o complexo do templo. Só que antes, você está no pátio dos gentios, imagine aí. Se você olhasse para a sua direita, você veria o pórtico de Salomão, que era onde Pedro estava e onde o coxo foi levado lá para louvar a Deus ali. Ali eles estavam. E se você olhasse para a sua esquerda, você veria o complexo que era o complexo do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote, o complexo estava à esquerda, a oeste do templo. E ao leste o pórtico. Era no pórtico de Salomão que estavam Emily
Pedro, João e o coxo. E o povo ouvindo o sermão de Pedro. Aí os sacerdotes e os principais líderes vão para lá. Porque eles querem saber o que está acontecendo. Lembra que a gente disse que naquela hora era a hora do sacrifício? Às 3 da tarde era a hora do sacrifício dos animais no templo? Quem estavam lá? Ora, estavam lá os sacerdotes. É por isso que eles vão lá para ver agora. Porque eles estão lá, imagina, eles estão lá fazendo um serviço, lá recebendo os animais. Daqui a pouco aparece uma confusão. Uma multidão começa a deslocar de onde está ali do centro do pátio, do templo, do sacrifício para o pórtico. Eles começam a ver aquilo. O que está acontecendo? Aí o capitão do templo, diz o texto, olha aí, o versículo de número 1. E sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O capitão do templo também vai junto. Quem que é o capitão do templo? O capitão do templo nada mais é, nada menos do que o guarda policial da casa do sumo sacerdote. O capitão do templo é um policial, um segurança particular, que cuidava do complexo do sumo sacerdote. Ele era o policial-chefe, era o delegado. Imagine aí, ele era o delegado ali da casa do sumo sacerdote. Então os sacerdotes dizem, está acontecendo alguma coisa lá, alguma confusão lá no pórtico de Salomão do outro lado. Então o guarda do templo vai, o policial vai ver o que é, né? O policial vê uma muvuca, uma bagunça, deixa eu lá ver o que é. Então ele vai lá ver o que é. E junto dele, agora que é o mais importante, os saduceus. E veja o versículo 2. Ressentidos os saduceus, por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso aqui, o versículo 2 é importante para perceber a pessoa dos saduceus, do grupo saduceu. Vocês sabem o que eram os saduceus, eu vou só lembrar aqui. Os saduceus era um dos partidos religiosos de Jerusalém. Havia 2 partidos religiosos naquela época de Jesus em Jerusalém. Os fariseus e os saduceus. Os fariseus era o grupo, o partido religioso popular. Era o que tinha mais membros inscritos, mais sócios, por assim dizer. Era o maior, era o popular, do povão. E os saduceus era uma minoria, era o partido minoritário, menor, os saduceus. Só que os saduceus, que era o partido menor, tinha mais influência do que os fariseus, que era o partido maior. Porque o partido dos saduceus era um partido de elite. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes eram geralmente saduceus. Então os saduceus, embora um partido menor, tinha mais imposição, mais liderança, mais influência dentro do povo. E a vida dos saduceus era dentro do templo. Tanto que a maioria dos sumos sacerdotes eram saduceus. Outra diferença entre saduceus e fariseus. Os fariseus criam não só na lei de Moisés, os 5 livros do Pentateuco, mas nos profetas também. Já os saduceus não, eles só criam na lei de Moisés. Eles não criam nos livros dos profetas como inspirados. Os saduceus não. Eles só criam na lei de Moisés. E os fariseus criam não só na lei, como nos profetas, como também criam, e aí vem o ponto aqui, criam também os fariseus na ressurreição dos mortos, como a Bíblia ensina. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. É por isso que diz o texto, que quando Pedro pregava Jesus ressurreto, porque se você for no capítulo 3 e ler o sermão de Pedro, como nós vimos no domingo passado, você verá Jesus ressuscitado lá. Pedro falando, olha, vocês mataram o Messias, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estou falando de ressurreição. Quando isso chega aos ouvidos dos saduceus, que era o partido principal de Jerusalém na época, que está aí no templo, eles não gostam. E chamam o guarda do templo, vamos acabar aquele negócio lá que estão pregando ali, coisa que é errada. E aí eles vão lá ver o que é, junto com os saduceus, por causa do que estava sendo pregado em Jesus, a ressurreição dos mortos. Tanto que isso fica claro no versículo de número 2. Ressentidos os saduceus estavam, por ensinarem Pedro e João, e anunciarem ao povo, em Jesus o quê? A ressurreição dentre os mortos. E os saduceus não criam na ressurreição. Olha só o versículo 3, o que eles fazem então. E os prenderam. Prenderam então a Pedro e João, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Lembra que o dia do judeu acaba por volta das 5 da tarde. O pôr do sol é o final do dia. O nosso não, né? O nosso vai até meia-noite. Mas para o judeu, o dia acaba às 5 da tarde. O sol começou a se pôr, o dia está acabando. Como não dá para fazer nada à noite, porque eles trabalhavam, né, de dia era vida ativa, não dá para julgar aqueles homens à noite. Então eles são encarcerados, provavelmente no mesmo cárcere que ficou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também foi encarcerado no palácio de Caifás, dentro do templo, do pátio do templo. Eles são encarcerados para esperarem outro dia para serem julgados. Então eles vão presos agora.
Mas olha só o que Lucas diz agora, que é importantíssimo. Olha o que diz ele no versículo de número 4. Vamos ler juntos? Bem forte aí, leiamos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase... Veja, meus irmãos, perseguição não impede o crescimento da igreja. Pelo contrário, se você for à Bíblia e ler ainda mais Atos dos Apóstolos, você verá que a igreja não crescerá mais do que em momentos de perseguição. O momento em que a igreja mais cresce é a perseguição. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê, irmãos. Porque é no momento de perseguição que fica claro que a igreja é diferente do mundo. Quando a igreja se diferencia do mundo, é que ela cresce mais. Mas ela cresce, crescimento não é inchaço. Você pode inchar uma igreja. Você pode começar a oferecer coisas mundanas aqui, com muita gente que entrar aqui dentro. Você pode oferecer prosperidade financeira, você pode oferecer cura milagrosa de doença, e gente nem crente vem aqui para ganhar dinheiro, para ficar saudável, Você pode encher isso aqui, mas de crente verdadeiro, você não vai encher. Então é melhor a igreja ter pouca gente, é melhor ter muita, mas entre ter muita gente não crente e pouca gente crente, qual que é melhor? É óbvio que é pouca gente crente, porque muita gente não crente nem igreja é, porque a igreja é o corpo dos redimidos em Cristo. Então é melhor ser pouco, como lá em Apocalipse tem, Jesus fala por meio de João, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia menor, e ele diz a uma das igrejas, tu és pequena, mas és fiel, eu estou contigo. Uma das igrejas era pequena, mas era igreja fiel, e Jesus diz, eu estou contigo, eu farei que você vença, ao vencedor dar-lhe-ei. Então, maravilhoso isso. Então a ideia aqui é o seguinte, meus irmãos, que a igreja quando é perseguida, ela cresce. Lembra do que Paulo diz a Timóteo? Paulo vai escrever a Timóteo, Paulo quando escreve a segunda carta a Timóteo está preso. O apóstolo Paulo quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, outras cartas também ele estava preso, mas a segunda carta de Timóteo ele está preso. Aí ele escreve assim, olha o que ele escreve, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está impedida. A palavra de Deus não está algemada. Tanto que alguns guardas que faziam o cuidado de Paulo lá, que guardavam ele na prisão, criam em Jesus Cristo. Tanto que ele, numa das cartas ele diz, a guarda pretoriana vos saúda. Alguns guardas creram, porque Paulo estava amarrado lá, mas tinha guarda ao lado dele, e ele pregava o evangelho, ele falava de Cristo. E em Roma começou a ter conversão, tanto que depois o Império Romano é designado o Império Cristão, mais para frente com Constantino. Então a ideia, meus irmãos, é que a igreja pode ser perseguida, e ela será perseguida se for fiel nesse mundo, mas isso não impedirá a igreja de crescer. Então, irmãos, não pensem assim, se a gente começar a falar contra o mundo, se a gente começar a ser radical demais, se a gente começar a falar que não vai dar certo, não pensem assim, nunca pensem assim. O que haverá, que a gente pode esperar, é perseguição, mas não quer dizer que isso vai impedir crescimento. Os apóstolos acabaram de ser presos, mas houve um acréscimo, chegando o povo de Deus a quase 5.000 homens. Está vendo o contraste? Perseguição, crescimento. Vamos mais, olha só o versículo 5. No dia seguinte, então passou o dia lá, os apóstolos Pedro e João passaram presos durante a noite, amanheceu o dia seguinte, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, ou seja, a nata de Israel no Sinédrio, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? O que está acontecendo aqui? Amanheceu o dia, Renata, Gabriel, André, querido Tayane, amanheceu o dia, os apóstolos são chamados, são tirados da prisão, vão lá que vocês vão ser julgados agora, e são conduzidos para onde? Para um lugar chamado, você já ouviu na Bíblia, Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio nada mais, nada menos era o que para nós hoje é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Era a maior corte de Israel da época, era a corte superior judaica, é chamado Sinédrio, onde se reuniam os juízes de Israel, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, alguns fariseus, os anciãos do templo, personalidades, líderes reunidos para julgar alguma coisa ou alguém. Esse Sinédrio era composto de 70 pessoas, com o acréscimo de mais uma, que era o sumo
sacerdote. O sumo sacerdote, então, era o membro de número 71. Então, 70 homens do Sinédrio. E como que era o Sinédrio? Era uma sala que você chegava lá, você via um semicírculo, em forma de U, e os líderes do povo, os anciãos, os sacerdotes, se sentavam em assentos colocados elevados, em cadeiras elevadas. Então quem era julgado ficava sendo olhado de cima para baixo por eles. Eles olhavam naquele círculo de U, começou aqui, no lugar elevado, sentados, e quem era julgado era colocado no centro, embaixo, para ser olhado por todos. E todos se olhavam. Essa era a estrutura do Sinédrio, que ficava na ala da oeste, né, ou esquerda do templo. Era lá que ficava o Sinédrio. E para lá foram conduzidos então Pedro e João, a fim de serem arguídos e julgados, se fosse o caso aqui, pelo sumo sacerdote e os demais. Olha só o versículo 6. Estavam lá também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Por que Anás está aqui em primeiro lugar, se Caifás era o sumo sacerdote da época? Tanto que se você for a João, você verá que o sumo sacerdote da época é Caifás, e os historiadores confirmam isso. Mas Anás é que é importante, não Caifás. Anás, esse primeiro nome aqui, fora sumo sacerdote durante 10 anos, antes de Caifás. Só que houve uma dificuldade, uma problemática entre Anás e o governador romano da época, chamado Valério. O governador da Judéia, daquela região, na época, e na boa parte do período de Anás como sacerdote, era chamado Valério. Ele foi substituído pelo que nós conhecemos por Pôncio Pilatos. Esse Valério, que era governador antes de Pôncio Pilatos, teve um problema com Anás e afastou Anás do sumo sacerdócio, porque Roma mandava na região. Então era sumo sacerdote que Roma quisesse. Então Anás foi afastado. E o que Anás fez? Ele tinha 10 anos de sumo sacerdote, ele era muito, muito influente em Israel. E aí, o que ele faz? Ele coloca o genro dele como sumo sacerdote. Quem que era o genro? Caifás. Caifás era genro de Anás. Então quem é que manda religiosamente e politicamente em Israel, em Jerusalém? É Anás, só que pelo boneco chamado Caifás. Caifás está sentado lá, mas quem manda é quem está por trás dele, é o sogro, é Anás. Por isso que o nome dele vem primeiro, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. E depois de Caifás, quem assume, segundo a história, é João, que era um dos filhos de Anás. Então veja, ali era um monopólio da política e da religião de uma família, como geralmente é na política. O que políticos corruptos fazem? Vão para o poder, começam a cooptar lá os seus parentes, colocar os seus parentes lá nos cargos. Não é diferente aqui. Porque é um homem muito mesmo pecado. Mesma coisa. Começa a achar que o poder é a coisa da família dele ali. E começa a se garantir no poder por meio dos familiares. É o que está acontecendo aqui. Por isso que Lucas informa. Ok? Então veja. Versículo 7. Pondo-os perante eles, a ideia do centro, porque o original diz aqui, e pondo-os no centro, no meio deles, então é onde os acusados ficavam, o sinédrio cercava eles, né, os homens em forma de U, e no centro ficavam os acusados. E pondo-os perante eles, os arguíram. Olha lá o que eles disseram, a pergunta. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem essas coisas, ou fizestes isto? É interessante que Jesus foi perguntado da mesma forma, pelos fariseus, pelos esses mesmos líderes aqui, na sua maioria. Lá em Mateus 21, quando Jesus acaba de fazer um milagre, e passa a ensinar o povo no templo, no mesmo lugar que estavam ensinando Pedro e João, os escribas e fariseus perguntam a Jesus assim, lá em Mateus 21, 23, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ou seja, em nome de quem, perguntaram a Jesus, faz essas coisas? E agora estão perguntando a Pedro e João, em nome de quem fazes essas coisas? A ideia é, a ideia é uma verdade bíblica para eles e para nós. Como perseguiram Jesus, assim perseguirão aqueles que creem nele. Assim como Jesus diz em João, assim como o mundo me odiou, assim também o mundo vos odiará. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, que sou o senhor de vocês, quanto mais a vós outros que sois servos. Então todo crente será em alguma instância, em algum momento, perseguido por sua fé. Porque o que acontece com Cristo, necessariamente acontece com o crente.
em termos de perseguição. Assim como o mundo odiou a Jesus, odeiam aqueles que são de Jesus, aqueles que se chamam cristãos. Então está acontecendo a mesma coisa com Pedro e João. Foram presos, Jesus foi preso. Foram perguntados com que autoridade faziam isso. Jesus também foi perguntado. Só que agora há uma mudança em Pedro muito diferente. Olha como começa a defesa de Pedro. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e dos anciãos. Meus irmãos, quanta diferença do Pedro lá, naquela oportunidade, quando ele estava no templo à noite, esperando ver o que daria o julgamento de Jesus, o julgamento injusto, tarde da noite. Lembra que Pedro, Vanessa, estava, Felipe e Mariana, no pátio do templo, se aquentando ao fogo, com os servos ali, do sumo sacerdote, com as servas, e aí uma das servas começa a olhar para Pedro e diz: olha, você é um deles, você é um seguidor de Jesus. Aí Pedro diz: eu não conheço. Não, você é sim. Aí mais tarde ele nega e para, e mais tarde alguém volta aí: não, você é um deles sim, eu vi você falando, você fala igual a eles, você fala igual a esse Jesus. Não sou eu, não sou eu. Que diferença agora, no mesmo lugar, porque Pedro está no mesmo lugar onde Jesus foi julgado, ele agiu covardemente anteriormente, agora não, agora ele se levanta. E qual que está a diferença? Está a diferença no início do versículo: cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, irmãos, vem sobre nós, quando ele nos selou, eu não estou falando de segunda bênção do Espírito Santo não, quando você creu, se você creu verdadeiramente, você possui o Espírito. Se você creu em Jesus verdadeiramente, você possui o Espírito. E se você possui o Espírito, sua boca vai abrir, sua boca vai falar de Cristo, você vai pregar, porque o Espírito Santo atua em todo aquele que habita. O Espírito Santo faz com que o crente dê testemunho. Então o Pedro covarde já não é mais covarde. Por quê? Porque ele melhorou, pelos méritos dele, ele fez um curso de evangelização. Nada disso. Porque o Espírito Santo o preencheu. Ele estava cheio do Espírito Santo. Como nós podemos ser cheios, tá? Não há nada de diferença. O mesmo Espírito de Pedro é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito de Cristo. E aí agora ele fala corajosamente. Ele está falando diante dos algozes, daqueles que têm poder para poder matá-lo como mataram a Jesus. E é diante desses homens que ele se levanta pelo poder do Espírito Santo. E olha como ele começa a defesa dele. Olha o versículo de número 8. Autoridades do povo e anciãos. É interessante que ele respeita as autoridades, né? Ele vai dizer que essas autoridades é que crucificaram a Cristo. Não vai mentir para elas não, vai dizer: vocês são culpados. Mas ele começa respeitosamente: autoridades e anciãos do povo. O crente respeita a autoridade. Mas se a autoridade for contra Deus, ele não vai obedecer a autoridade, mas ele respeita. Pedro não começa o sermão assim: vocês são um monte de traidor, vocês não são líderes nada, vocês não servem para nada, vocês traíram Jesus, onde já se viu? Ele não começa assim, ele vai falar disso, mas ele começa respeitosamente: autoridades e anciãos do povo. Do mesmo jeito que começaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando diante de Nabucodonosor lá em Daniel, quando não se prostraram ao tocar do som dos instrumentos para adorarem a imagem que Nabucodonosor tinha levantado, eles foram ao rei chamados por ele, e eles disseram: ó rei, eles reconheceram: tu és rei, nós não vamos adorar a imagem que levantar. Olha, nós não adoraremos, mas nós reconhecemos tua autoridade, tu és rei, mas nós não vamos adorar. Então o crente, ele não desrespeita a autoridade, ele as reconhece, podem ou não concordar com elas. Se elas forem contra a Bíblia, eles não concordam, mas eles respeitam. E aqui Pedro começa: autoridades e anciãos do povo. Ele reconhece que são autoridades e anciãos. Mas veja só, agora veja, versículo de número 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Até aí, olha só que maravilha aqui. Pedro, Denise, ele inverte Estevão e Laura, ele inverte Alexandre. O que está acontecendo? Ele coloca a natureza do que está acontecendo no lugar certo. Eles estão sendo tratados, Pedro e João, como criminosos. Eles foram presos, mas eles cometeram algum crime? De forma alguma. Aí Pedro diz: hoje nós estamos sendo interrogados a respeito de um benefício. Um benefício que foi feito a um homem. Vocês nos tratam como criminosos, mas nós não cometemos crime nenhum. O que foi feito foi um benefício de um homem que jazia coxo e agora está curado diante de vós. A ideia aqui do texto é que o homem coxo estava lá no sinédrio junto, ao lado de Pedro e João. Lucas não narra nada que ele fale, mas ele está lá. Tanto que Pedro vai dizer assim: é no poder de Jesus que este homem, o versículo de número 10 diz, que este homem está curado, não aquele homem.
Então a ideia é de que o homem está lá, em pé diante de pé, né? O coxo está de pé, ou seja, um milagre inegável. Está de pé. E aí Pedro vai dizer, ele começa dizendo, o que foi feito a este homem foi um benefício. Nós somos tratados como criminosos. Mas é assim que o mundo trata a igreja. Já viu? A igreja é desprezada, cristã é desprezada no mundo. Mas ninguém fez mais benefício ao mundo que o cristianismo. Ninguém fez mais benefício. Sabe onde a ciência nasceu? A ciência nasceu na igreja, Idade Média. Quem bancava a ciência, não existia nem ciência, nem cientista esse termo existia. Quem bancava os pesquisadores era a igreja. E por que os pesquisadores pesquisavam? Por causa de reconhecer a glória de Deus na natureza. Era a partir desse princípio que os homens se davam a investigação na natureza. É porque eles reconheciam que a natureza foi criada para a glória de Deus. As universidades floresceram em que período? Reforma protestante. Reforma protestante, escolas para ensinar o povo a ler a Bíblia traduzida na língua do povo. Hospitais, você acha que é por acaso que você tem Santa Marta, São João, São não sei o quê, Hospital João Paulo, não sei o quê, Cristo vive, Cristo... É por causa do quê? Cristianismo, que ajuda, que cuida. Está vendo? O mundo trata o cristianismo os cristãos como criminosos, mas o que os cristãos fazem no meio do mundo é só benefício. É o que Pedro está dizendo aqui. Nós fizemos um benefício pelo poder de Deus a este homem e somos tratados como criminosos, mas não é isso que está acontecendo. O que aconteceu aqui foi um benefício do poder divino a este homem curado. Então veja, ele continua. Agora veja como ele é enfático e claro, desde o princípio, olha o versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos, os líderes aqui, e todo o povo de Israel, que essa mensagem chegue a todo o povo, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a mesma fórmula pela qual Pedro utilizou para curar o homem, lá no capítulo 3, né? Lembra que ele diz, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus de Nazaré, anda. E aqui é a mesma fórmula, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. Meus irmãos, olha o que está dizendo aos líderes. Olha que coragem. Só pode ter essa coragem que é do Espírito Santo. Vós crucificastes. Vocês são culpados da morte dele. Meus irmãos, eles estão falando aos homens que podem, no estalar dos dedos, mandá-los à execução. Rogar a Pilatos que os execute naquele momento. E eles não temem. Pedro e João não temem. É verdade, vocês são pecadores. Assim como nós somos. Porque vai dizer que importa que todos sejam salvos, inclusive os apóstolos, né? Como foram em Cristo. Olha aí. Tomai conhecimento, versículo 10, vós todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, a quem vós crucificastes, mas não fica aí, porque ele não está morto, ele ressurgiu. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este homem que está aqui, está curado perante vós. Então a ideia é a seguinte, esse Jesus é que curou este homem. Vós o crucificaram, mas eis uma mensagem superior. Deus o ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, como é que Pedro tem a coragem de falar assim aos líderes, sabendo que esses líderes podem matá-lo, a ele e a João, podem executar a ele e a João? É porque ele crê na ressurreição dos mortos, começada em Cristo. Então ele está pregando a ressurreição. E agora, diante das ameaças de morte, o que deixa firme a convicção dele? Que ele pode falar sem medo de morrer. Porque ele vai ressuscitar. Porque Cristo, ressurreto, tem poder para trazer a vida. Então ele não teme mais. Ele não teme o que aqueles homens podem fazer com eles. Eles não temem, porque eles creem na ressurreição. Por isso que eles estão acusando aqueles homens que podem matá-los. Vós o crucificastes. E nós não temos medo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. E por assim dizer, por implicação, assim também fará conosco, se vocês nos matarem. Então, a ressurreição é uma doutrina vital para a vida cristã. No livro de Atos, a ressurreição, você verá que a pregação é morte e ressurreição. Paulo vai dizer que Cristo Jesus, que morreu, aí Paulo diz que antes ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição, meus irmãos, é que nos dá a graça de nos darmos a Cristo, independente do que nos acontecerá nessa vida, se perderemos tudo ao nosso redor,
Porque nós temos uma vida eterna em Jesus Cristo. Se você não crê na ressurreição, se você não espera na ressurreição, se você não vai ter coragem, nem eu, para vivermos o que temos que viver, segundo a graça de Deus, e ousadamente viver aqui, enquanto Ele não nos chamar. A ressurreição dos mortos é uma doutrina principal, importantíssima do cristianismo. E você tem que crer nela, porque ela é bíblica. E ela te dá graça, como deu a João e Pedro, coragem diante daqueles opositores, daqueles líderes de Jerusalém. Veja só, continuando, versículo de número 11, Pedro continua: este Jesus é pedra, rejeitada por vós. Olha só, está mostrando o pecado deles, diante do pecado das autoridades. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então a ideia aqui é, esse Jesus, que é a pedra principal rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou, da parte de Deus, a pedra principal. Em que sentido aqueles líderes do Sinédrio eram os construtores? No sentido óbvio, espiritual. O líder religioso, ele edifica a igreja. Ele deve, ou pelo menos deveria, edificar o povo na doutrina, edificar vidas ensinando a Bíblia. Olha, a Bíblia diz para não fazer isso, a Bíblia diz que você tem que fazer isso aqui, a Bíblia diz que você tem que buscar Deus. E está edificando, e está construindo, não um prédio, mas uma vida. Então os sacerdotes, os líderes, o Sinédrio, era para edificar, eram os construtores. Eles estavam edificando espiritualmente Jerusalém, estavam levantando, ou deveriam estar levantando a nação espiritualmente. Só que eles fizeram com que ela ruísse em pecado, porque eles estavam vivendo em pecado. Eles haviam negado a palavra de Deus, embora proclamassem com a boca, e haviam rejeitado a Cristo. Então os construtores, ao invés de reconhecer a pedra principal que é Cristo, para que o edifício fosse levantado, rejeitaram o fundamento. Como é que podem construir sem o fundamento? É interessante que a pedra principal, chamada pedra angular, ou pedra de esquina, na construção, naquele tempo, a construção era feita com essa pedra de esquina como base. Ela tinha mais ou menos esse formato. Ela tinha uma cruz, mais ou menos, uma haste vertical e duas horizontais, colocada numa esquina da construção, do lote para construir. E a partir desse formato, as paredes eram erguidas. Vinham os outros tijolos, a começar dessa pedra. Ela não dava só sustentáculo a todo o edifício, porque começava nela, então ela dava apoio para sustentar todo o edifício, como também dava o quê? Direção. Porque você via se a parede estava correta pela pedra de esquina. Então, para você seguir a pedra, você colocava, está seguindo. Então ela sustentava. O que Cristo faz com a igreja? Ele sustenta. É na obra dele, na pessoa dele, que a igreja é fundamentada, porque ele tem poder para levantar a igreja, e ele direciona a igreja. Daí ele é chamada de pedra angular, a primeira pedra, a principal pedra. Cristo é chamado. Então o que os construtores de Israel fizeram? Ao invés de Newton, de reconhecer a pedra principal, Diácono Marcos, Diácono Luiz, Presbítero Evanildo, eles rejeitaram. Então ao invés de construir, eles estão destruindo, e eles são culpados por isso. É por isso que Pedro diz: esse Jesus que vós crucificastes é a pedra angular, rejeitada sim por vocês, mas por Deus eleita e preciosa. Aqui Pedro está citando o Salmo 118. Pedro está citando aqui o Salmo 118, uma parte desse salmo, um verso desse salmo, que a pedra principal foi rejeitada pelos principais, Renata, construtores. E Pedro está aqui recitando esse texto. O Salmo 118, verso 22. Então, a ideia, meus irmãos, é que o que acontece aqui, meus amados, é que eles rejeitaram aquele que é o único que pode salvar. Olha só o versículo de número 12, vamos ler juntos? Leiamos, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa. Meus irmãos, essa é outra verdade que devia ter doído no ouvido do sumo sacerdote, Anás e Caifás. Porque os sumos sacerdotes se sentiam os salvadores de Jerusalém, os responsáveis pela salvação. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: não há nenhum outro nome dado aos homens. Não há o nome de Anás, nem o nome de Caifás, mas o nome de Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo pode salvar. Só esse nome.
Por isso que na igreja só pode haver Cristo, Jesus, a pregação do evangelho dele, a palavra dele, porque não há condição nenhuma de edificar um povo santo de Deus sem Cristo, sem ele ser a rocha, o fundamento. Então, muitas religiões hoje pregam salvação por obras. Muitas igrejas que se dizem lugares que se dizem igrejas, reuniões, não falam de Cristo, ficam falando de méritos próprios. Tem pessoas que ficam, eu fiz isso, eu sou muito bom, eu faço aquilo, eu ensino os outros, mas não fala de Cristo, não fala do poder de Cristo. E Pedro está dizendo, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E era o nome, era a pessoa, que o nome representa a pessoa que os principais sacerdotes haviam negado, rejeitado. E é interessante aqui, que Pedro diz, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele usa a primeira pessoa do plural, ele se inclui. Pedro e João eram pecadores, como os líderes também eram. Ele diz, pelo qual importa que todos nós aqui, inclusive eu e João, e o coxo, todos nós aqui sejamos salvos. Isso mostra, meus irmãos, que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos carecem da glória de Deus. E Pedro mostra isso. Importa que pelo nome de Jesus, todos sejam salvos, porque não há um justo sequer, a não ser o Messias. Ele é o único caminho de salvação. Igreja não salva, igreja presbiteriana não salva, você está aqui hoje, eu estou aqui, não salva, não te salva. Se você não tiver Cristo, não adianta nada, pode vir aqui o tempo que for, eu e você vamos para o inferno. Só Cristo salva, só uma vida verdadeira, arrependida, contrita, pelo poder do Espírito, cheia do Espírito Santo, essa vida salva. Em Cristo Jesus ela é salva. Não adianta nada, a religiosidade não salva ninguém, jamais salvou. Veja esses homens aqui, os líderes, eram religiosos, eram escribas, saduceus, líderes importantes, a nata espiritual de Israel, todos eles em pecado, todos eles condenados. Então veja, só Cristo pode salvar. Pedro aqui termina a defesa dele. Agora veja a reação dos líderes que ouviram a defesa dele. Versículo de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus, ou que eles haviam eles estado com Jesus. Uma coisa importante aqui, tem duas coisas importantes aqui, preciosas. A primeira, meus irmãos, é que Pedro e João são reconhecidos como homens incultos e letrados. Isso aqui, no texto, não significa que eles eram analfabetos, que eles eram ignorantes de tudo, tá? Não quer dizer isso. O texto quer dizer que eles não tinham feito os estudos ordinários para a teologia. Os estudos ordinários para um seminário, por assim dizer. É interessante que Jesus Cristo também é chamado pelos líderes uma pessoa que não sabia as letras. A ideia não é que Jesus Cristo, óbvio, era iletrado em termos de não saber ler e escrever, assim como também não eram Pedro e João. A ideia é que não tinham feito um seminário, um ministério. Aí você fala, é preciso um ministério, um seminário? É claro que é preciso. É claro que é preciso. A Bíblia não é contra conhecimento. A Bíblia não é contra erudição. Paulo não era um grande conhecedor? O apóstolo? Jesus não ia à sinagoga? Ele não ia ao templo para aprender quando criança com os sacerdotes e com os anciãos? Ele aprendeu. Ele não fez um seminário, mas está aprendendo, está lendo, está conhecendo. A ideia não é a rejeição do estudo, do preparo. A ideia aqui é que preparo e estudo não é nada sem a graça de Deus. Essa é a ideia. A ideia é que não adianta fazer seminário e cursos de teologia e ler livros sem ser crente. Essa é a ideia. Meus irmãos, talvez vocês conheçam, e se não conheçam, talvez vocês conhecerão porque não são poucos. Pessoas que têm cursos e mais cursos, diplomas e mais diplomas, e veja, mais uma vez, não somos contra isso, pelo contrário, recomendamos que estudem. Mas vocês talvez conheçam pessoas que são assim, que espiritualmente são tolas. Tem uma vida toda bagunçada. Falam palavrões. Você não vê os nossos eruditos agora? Com essas transmissões ao vivo? Com essas reuniões em Zoom? Aí está lá, Vossa Excelentíssima, não sei o que, Excelentíssimo, tal, aí salta um palavrão. Quando pensa que ninguém está vendo, está um palavrão. Esse tipo de gente.
Gente que tem diplomas até não querer mais. E nada contra, pelo contrário, quanto mais melhor sendo usado para a glória de Deus. Mas só isso não garante nada. Tem muita gente que acha porque é intelectual, que não garante nada. Porque esses homens aqui, chamados de incultos, indoutos, são poderosos pelo poder do Espírito na palavra. Já os líderes de Israel são todos pecadores e que não se arrependem, estavam todos condenados. Não sabiam, não reconheceram a Cristo. Já os pescadores da Galileia incultos estavam reconhecendo a Cristo. Então a ideia aqui é essa de Lucas, que não adianta erudição sem piedade. Erudição com piedade pode muito. Que prossigamos a conhecer. Vamos ler livros bons, vamos fazer cursos, vamos, pela graça de Deus, alcançar diplomas. Vamos buscar isso, se Deus nos der a bênção. Mas sem piedade não adianta de nada. É só para ostentar, só para vangloriar, só para aparecer para os homens. Não tem forma de piedade nenhuma, não tem poder de piedade nenhum. Então os homens aqui estão abismados, admirados, daqueles homens da Galileia, Pedro e João, não terem feito nenhum seminário e nada disso, serem tão poderosos na palavra. Lembra que eu disse que Pedro cita o Salmo 118. Então os sacerdotes estão vendo aqui, estão vendo que aquele pescador sabe usar a Bíblia, sabe citar a Bíblia, e sabe interpretá-la corretamente pelo poder do Espírito. Então eles estão admirados com isso, olha só. Versículo de número 14. Vendo com eles o homem, olha que o homem que fora curado estava lá. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Ou seja, o que vamos fazer agora? Esse homem está curado, não é uma farsa. Esse homem é coxo, nós conhecemos, 40 anos coxo. Nós sabemos que ele era assim, agora está curado, está aqui em pé diante de nós. O que nós vamos fazer com esses homens? Com Pedro e João? E aí veja o versículo 15. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. A ideia então, meus irmãos, é que chegou um momento que Pedro falou, fez a sua defesa poderosa do Evangelho pelo Espírito Santo, e agora os líderes, Pedro termina a sua defesa, anunciando Jesus Cristo, e anunciou salvação para os líderes, viu? Não só condenou os líderes não, falando que eles crucificaram a Cristo, anunciou salvação porque disse aos líderes: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele está anunciando o Evangelho a eles: vocês podem ser salvos também, eu e João fomos, e vocês também podem ser. Pregou o Evangelho àqueles líderes. Mas os líderes agora não têm o que fazer, porque queriam condenar e não podem, porque o homem foi curado, está diante deles. Agora pedem para que João e Pedro e o coxo sejam retirados, para eles se consultarem entre si. Eles vão se reunir para dar o veredito: o que vamos fazer com esses homens? E aí você percebe no versículo 16 que eles estão assim, inabilitados, que não tem o que fazer, estão com mãos atadas. É engraçado que Pedro e João que estão presos, literalmente, mas quem está mais preso são os líderes, eles não têm o que fazer. É interessante, né? O preso, quem está preso, está livre, está pregando com autoridade, e quem está livre, está preso, porque a sua rejeição, o seu coração ingrato, o coloca numa prisão que impossibilita a ele reconhecer a verdade. É interessante esse contraste, né? O preso está livre e os livres estão presos. Eles não sabem o que fazer, estão com a mão atada, não tem o que fazer, porque a verdade está ali, patente. Olha só, versículo de número 16. O que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto, é claro a todo mundo de Jerusalém que um sinal, um milagre foi feito por eles. Nós não podemos condená-los. E ao mesmo tempo nós não podemos negar o milagre, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem este nome a quem quer que seja. É interessante aqui que nesse texto, nessa parte do versículo 17, o termo usado, este nome, pode ser também traduzido no original por esta coisa. Então a ideia ficaria assim: para que não falem mais desta coisa, ou desta coisa, se referindo a Jesus. Mostra o desprezo dos líderes por Jesus. O Jesus que acabou de ser pregado como o único Salvador por Pedro ali. Agora eles rejeitam. Para que ninguém fale nesta coisa, neste nome. Ele nem fala o nome de Jesus, né? Tanta aversão que eles tinham, Júlia, por Jesus.
para que ninguém fale deste nome aqui. Vamos ameaçá-los. E aí veja o que acontece. Versículo de número 18. Chamando-os, então agora trouxeram eles de volta para dentro do Sinédrio. Chamando-os a Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, vocês não vão ensinar. Estou falando mesmo, não ensinem nesse nome. Agora veja a resposta de Pedro. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em última, lembram-se que Jesus Cristo, quando ressuscitado, e quando estava para subir aos céus, lá no início de Atos, aqui nesse mesmo livro, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha a ordem que ele dá, a última ordem que ele dá aos seus discípulos, antes de subir, antes de ser assunto aos céus, e para a presença de seu Pai. Ele diz assim, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. É uma ordem de Cristo, é a última dada a ele, certo? Agora Pedro diz, nós não podemos obedecer a vocês, julguem. É interessante que Pedro está julgando os que julgam. Ali estão os juízes de Israel, mas eles estão sendo julgados por Pedro. Julguem vós. Então Pedro está julgando, me digam, está exigindo, me digam se é conveniente ouvir a vós outros ou a Deus. Então, quem era o condenado, o que estava sendo interrogado, está julgando os juízes. Julgai vós, vocês são juízes, então julguem, se é prudente, se convém ouvir a vocês ou a Deus. E aí ele diz, nós não podemos deixar de falar, por quê? Porque nós recebemos uma ordem divina para falar. Há um mandamento que pesa sobre nós, o que para nós é uma alegria. Nós não vamos deixar de falar do nome de Cristo, nós não podemos. E convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós respeitamos os magistrados, nós respeitamos o Estado, mas quando o Estado vai contra Deus, então nós vamos obedecer a Deus e não o Estado. E aí veja, vai terminar. Versículo 21. Depois ameaçando-os mais ainda, e a ideia das ameaças aqui são ameaças vagas, né? Depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. É interessante que eles, os sacerdotes, os líderes, os escribas, os saduceus e fariseus, o sinédrio, temem o povo, mas não temem a Deus. Isso é muito comum conosco. A gente teme homens. O que eles vão achar? O que eles vão pensar? Como é que eles vão reagir? Mas ainda que nós nos importemos com as reações dos homens, e devemos, em última instância nós estamos preocupados em o que Deus vai achar. Ou pelo menos deveríamos. O que Deus vai achar? Se a pessoa está andando em pecado e perguntar para mim se está certo ou errado, e eu disser, e você disser que não está certo, que está certo e é pecado, o que Deus vai achar? O que ele vai achar, o que a pessoa vai achar é bom para ele, porque ele vai dizer, que bom, que isso me ajudou, me acalentou, né? Ainda bem, eu estava pensando que estava pecando. E aí eu vou estar enganando a pessoa, para o bem, vai ser bom para ela, porque ela vai estar bom assim, né? Entre aspas, porque ela vai estar achando que está tudo. Mas o que Deus vai achar de eu ter mentido para aquela pessoa, concordando com o pecado dela? O que Deus vai achar? Então o que nos falta é estarmos preocupados com o que Deus vai achar, e não a princípio com o que os homens vão entender. Nós procuramos ser entendidos por todos os homens. Nós nos esforçamos para ser entendidos por todos os homens. A gente não quer arrumar confusão com ninguém. Mas em última instância, quem tem que nos aprovar e nos julga é Deus. Então, se nós falamos algo, mas falamos segundo a vontade de Deus e alguém não gostou, não tem para onde ir. É isso mesmo. Julgai vós o que é justo, ouvir a vós outros ou a Deus? E eles ameaçaram então, e soltaram, porque não tinham o que fazer, não tendo achado com que os castigar por causa do povo. Então temiam o povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. No sermão de manhã, no sermão das 9 da manhã, a gente falou uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês também. Tem pessoas que têm testemunho acerca de Cristo fora e dentro. Em que sentido? O Sinédrio tinha um testemunho, naquele momento, eles tinham um testemunho de Cristo, a favor de Cristo, fora e dentro. Fora, porque eles ouviam os louvores do povo a Deus pelo milagre em nome de Jesus que tinha sido feito. O povo estava lá fora adorando a Deus. O texto deixa claro. Então eles conseguiam ouvir
Eles sabiam que o povo estava adorando a Deus lá fora. Dentro do Sinédrio tinha um testemunho de Cristo também, porque Pedro e João deram testemunho de Cristo. E mesmo assim, com testemunho fora e dentro, eles não converteram. Aí vou aplicar para vocês, meus irmãos, embora eu creia que vocês já fizeram isso na mente, esse exercício. Tem gente que tem testemunho de Cristo dentro da igreja. E tem gente que continua tendo testemunho, essa mesma pessoa tem testemunho de Cristo dentro de casa. E mesmo assim não muda. Dentro da igreja, ele vai para a igreja e fala de Cristo. O Evangelho. Olha, ele vai salvar, pode perdoar você dos pecados. Creia nele, arrependa-se. Ele é poderoso, é pessoa nada. Aí vai para casa, tem lá um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe que está falando de Cristo. E nada. É como aqui. Tem um testemunho fora e dentro. Mas a vida continua do mesmo jeito. Mesma coisa esses líderes. Se Cristo não mudar, se o Filho não vos libertar, vocês jamais serão verdadeiramente livres. O Filho é que liberta. Você e eu podemos cansar de falar do Evangelho para alguém. Se o Cristo não escolheu para a vida, se o Cristo não abriu o coração dele, eu e você não teremos esperança nenhuma. A nossa esperança é Cristo. Porque não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que os mesmos homens sejam salvos. Cristo Jesus. Pastor não salva, presbítero não salva, pai não salva, mãe não salva, ninguém salva senão Cristo. O pastor pode falar a vida dele inteira para alguém. Se Cristo não abrir o coração da pessoa, a pessoa estará condenada. Por fim, versículo 22. Ora, agora é uma nota de Lucas terminando aqui. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura milagrosa. Essa nota de Lucas é como assim, vai deixar claro o seguinte: o milagre foi inegável. O que aconteceu? Todos viram que foi uma cura verdadeira e portentosa. Não havia jeito de negar aquela cura. É por isso que os líderes viram-se atados, porque aquela cura, junto com o louvor do povo, não dava margem nenhuma para eles agirem contra os discípulos ou apóstolos de Cristo. Meus irmãos, eu quero separar, para terminarmos, 3 coisas que nós devemos aplicar na nossa vida, desse texto aqui, 3 ensinos para nós. O primeiro é o seguinte, olha só isso aqui, Tayane, olha só isso aqui, Rafael, olha Gabriel, Daiane, Débora, André. O nome de Jesus precisa ser ouvido em todas as áreas da vida. Nas cortes de justiça, nas escolas, nas faculdades, no comércio, no bairro, em casa, na indústria, em todos os lugares o nome de Cristo diariamente tem que ser proclamado. Meus irmãos, esse século retirou Deus do debate público. Se você fala de Deus e fala da Bíblia, já parece alguém, olha, eticamente não é bom. Olha, politicamente não está legal. Olha, não fala assim, Bíblia não vem com Bíblia não vem argumentar com Bíblia não, aí já perdeu a razão. Tudo eles fazem para nos pressionar, para que nós nos calemos, e o pior, nós temos aceitado isso. Nós temos agido covardemente, aceitado isso. A imposição de que não fale o nome dele, não pode falar. Daqui a pouco, se já não está acontecendo, daqui a pouco na igreja você não vai poder falar. E quando eu falo isso, eu falo assim, pastor, uma igreja não poder falar de Deus e Jesus, mas que igreja é essa? Quando eu falo assim, você não poder falar do Cristo ou da Bíblia, e já está acontecendo já. Você ouve de vários Jesus na igreja. Se pecou, Jesus não importa não, pode vir em pecado, a graça dele vai te alcançar mesmo assim. Isso não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz que veio para nos livrar dos nossos pecados, que ele é juiz sobre pecadores, é o Jesus da Bíblia. Só que nas igrejas não vem mais o Jesus da Bíblia, então não pode falar o nome de Jesus da Bíblia. Falou Jesus da Bíblia, não, esse Jesus aí não, ele está muito duro, esse não, esse é muito radical, isso aí é exigir demais, está exigindo muito, não, para com isso aí. A cada vez mais nós somos pressionados, e não se enganem, nós seremos cada vez mais. Nós estamos passando ainda por esse período, né? E alguns estados mais do que nós agora, que começou a ter uma flexibilização agora aqui na nossa cidade, nós estamos passando por estados e governantes dando ordens à igreja, quando vai abrir, quando não vai, até que a gente entenda que isso é por bem comum, ok, como aqui a igreja entendeu, até que a prefeitura deu liberdade, a gente foi, ok, mas e quando virar imposição para a igreja só? E quando começar a dizer, a igreja não pode pregar sobre isso, se pregar sobre aquilo vai ter multa.
o que nós faremos? Não se engane, irmãos. Esses dias aí na Suprema Corte Federal, na STF, foi ventilado uma questão de a igreja não poder opinar e nem ter abuso. É sempre algo assim, né? É sempre algo assim meio que generalizado, nunca é específico. Proibição do abuso do poder religioso. O que é isso? O que é isso? Foi ventilado, a gente tem que cuidar e tem que criminalizar o abuso de poder religioso. O que é isso? Isso pode ser qualquer coisa. Que o Estado queira que seja. Aí um governante anticristão aparece, se assenta lá no governo, lá na cadeira do governante e começa a dizer, a igreja estava abusando do seu poder. E começa a cercear, começa a multar. Não se engane, nós não estamos longe disso. Até porque o fim é... Aí você fala assim, mas pastor, isso é conspiração, pastor. Mas pastor, isso não tem... Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o fim mesmo. Lá em Apocalipse diz que, e Paulo vai dizer isso antes de Apocalipse, que nos últimos dias sobrevirão tempos em que a igreja será perseguida, que o anticristo vai perseguir a igreja. Como é que você acha que isso? Que o anticristo vai se sentar num trono como se fosse Deus e todos os povos da terra virão a ele. Como você acha que é isso? Se não o poder do Estado anticristão. Então nós temos que nos preparar. Você tem que falar o nome de Cristo agora. Sabe por que você tem que falar o nome de Cristo agora? Eu e você temos que falar o nome de Cristo agora. Sabe por quê? Porque se você não fala agora, que é mais fácil, eu e você jamais falaremos quando for mais difícil. Se eu e você não falamos agora o nome de Cristo porque temos medo de cara ruim, de gente fazendo cara pra gente, quando formos ameaçados de morte, você acha que eu e você vamos falar? Você tinha medo por menos. Mas quem for fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei. Se você começar a se treinar agora no pouco a falar de Cristo, sem medo. Mas pastor, se eu falar de Cristo lá no meu trabalho, pode achar ruim, pode... Quem é que é dono do seu trabalho? Quem é que é soberano sobre o seu chefe? Quem que é o soberano sobre o seu chefe? Quem que é que manda nele? A Bíblia, vamos lembrar da Bíblia? O coração do rei, assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão de Deus. Ele inclina o coração do rei aonde quer. Vê? Vamos trazer novamente o nome de Cristo para o debate. Sem medo. Nós somos testemunhas dele. Ele nos salvou a fim de proclamarmos as suas virtudes. Nós não podemos mais temer, irmãos, como Pedro e João não temeram. Segundo, os cristãos devem respeitar as autoridades, sem sombra de dúvida, mas até onde as autoridades não forem contra Deus. Eu citei aqui esse período de pandemia, né? Que as igrejas foram aí aconselhadas a não abrirem, né? A prefeitura pediu às igrejas e a gente obedeceu. A gente foi, tá bom. É para o bem comum. Aliás, a nossa igreja aqui suspendeu os trabalhos antes da prefeitura dizer qualquer coisa. E quando a prefeitura disse, podem voltar, nós voltamos. Nós respeitamos as autoridades. Nós não estamos contra a autoridade. Nós não queremos abrir a autoridade. Nós sabemos que toda autoridade provém de Deus. Até onde ela não vá contra Deus. Diretamente contra Deus. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui em Niterói, a prefeitura começasse a dar ordem de tudo abrir. Aí shopping abria, o comércio de rua abria, restaurantes, bares e tal. Mas aí a igreja abria, a prefeitura diz, não, a igreja não. Peraí, por que a igreja não? Aí, aqui na igreja a gente se expõe menos que no supermercado. Aqui desse jeito a gente está menos exposto que no supermercado. Por que a igreja não? Aí já é perseguição à igreja. Aí não tem mais a ver com o bem comum. Não tem mais a ver com saúde, porque já liberou tudo. Tem a ver com a igreja. E aí nós temos que nos posicionar. E aí, junto disso, nós temos que estar preparados, eu termino aqui, nós temos que estar preparados para a consequência. Nós temos que estar preparados para as consequências. Mas a igreja abriu, vai ter multada. Que seja. E que aí, por causa disso, outras igrejas comecem a se mexer, e o povo comece a orar, e procuremos meios legais para judicializarmos isso, e as igrejas terem liberdade, com a graça de Deus e Deus querendo, assim. Mas há um ponto onde a igreja
desobedecerá a autoridade civil, quando ela for contra claramente a vontade de Deus. Aí nós vamos obedecer. E aí nós vamos ter que pagar o preço também. Nós vamos ter que estar prontos. Tá? Nós teremos que estar prontos. Deus permita que na graça dele, na providência, não precise chegar a esse ponto. Mas eu creio, meus irmãos, que isso não está tão distante. Se o Estado brincou agora de proibir culto, quem dá garantia de que quando ele quiser de novo, independente do governante que lá estiver, ele não fará de novo? Quem garante? O Estado agora viu o poder dele, ele fechou tudo, inclusive a igreja. Quando sentasse o anticristão lá na cadeira, e se ele quiser criar alguma coisa para fechar a igreja? Já fez uma vez? Só isso, nos preparemos. Nos preparemos. Mas lembra sempre, o nosso Senhor é conosco. E quanto mais a igreja sofre por amor de Cristo, mais ela é poderosa, mais ela cresce. Mais ela cresce. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, queridos. Vamos ficar de pé?